Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um nosso Café com Sabedoria, mais um dia que se inicia, mais uma quarta-feira muito abençoada que se inicia hoje. Vamos chegando, vamos começando o nosso dia. Bom dia, Hailey. Mais uma quarta-feira. Bom dia, Leandro. Vamos chegando, pegando o nosso cafezinho de todos os dias pra gente começar mais uma live diária. Bom dia, gente. Vamos lá então, vamos começando com tudo. Continuando então, essa semana nós estamos falando sobre oração e inúmeras coisas que envolvem essa temática que é tão importante, tão fundamental nas nossas vidas. E aí ele continua dizendo assim, orar é falar com Deus, mas de quê? Falar de quê? Então ele responde, falar dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos, fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, agradecimentos, pedidos, amor, desentendimentos. Ou seja, ele resumiu tudo aqui que a gente pode ter esse relacionamento e falar nas nossas orações. Em duas palavras, resumindo tudo isso em duas palavras, conhecer a ele e conhecer a si mesmo. Ou seja, ganhar intimidade. E aí a gente pode abrir um pouquinho mais o leque desse assunto, entender que intimidade é a base de qualquer relacionamento. Seja o relacionamento com Deus, seja o relacionamento com os filhos, seja o relacionamento com o marido, seja o relacionamento com a esposa, enfim. Quem quer que seja que a gente se relacione, nós precisamos de intimidade. Senão fica aquela coisa estranha, né? Aquela coisa engessada, aquela coisa que não é gostosa de ser vivida. Então ele vem dizendo para nós sobre essa intimidade. E todo relacionamento requer isso. Então, os pilares de um casamento feliz, saudável, duradouro, basicamente são dois, né? Se a gente fosse resumir todos os importantes, obviamente, em dois, seria sexo e diálogo. E para ter esses dois pilares dentro de um casamento, a gente precisa de quê? Intimidade. Para que realmente seja um sexo bom e para que realmente tenha um diálogo, que realmente a gente entenda, que a gente compreenda a presença e o que o outro está dizendo para nós. Bom dia, Débora! Então, é importante e fundamental, é fundamental que nós tenhamos intimidade. Essa semana, inclusive, eu estava atendendo um casal, inclusive essa é o problema de inúmeros casais, né? Não só desse, de muitos. Que é a falta de... Bom dia, Ana! Que é a falta de intimidade, né? Então, assim, muitos casais, principalmente dentro do casamento, perdem a intimidade com o passar dos anos. Então, fica aquele casamento engessado, onde só fala de filhos, de boletos, de problemas, de o que vai fazer para resolver, e aquela coisa pesada, aquela coisa chata de ser vivida, né? Então, não tem mais a alegria, perdeu essa sintonia. Né? Então é como se um tivesse dançando rock em uma velocidade e o outro tivesse dançando samba em outra velocidade. Não tem mais aquela harmonia dos ritmos. É uma coisa estranha de ser vivida. Então é necessário a gente olhar pra isso e falar, epa, tá faltando intimidade, tá faltando uma brincadeirinha, tá faltando um tapinha no bumbum, tá faltando uma cócega, tá faltando mandar um meme, tá faltando fazer uma piadinha boba de quinta série que a gente dá risada. Tá faltando isso. Tem muita seriedade. Então, sempre perguntas muito sérias. E aí é como se um estivesse vigiando o outro para perceber qual é o momento que o outro vai dar uma vaciladinha para pegar ali e aquilo se tornar uma briga, uma discussão. Aí ficam os dois armados, os dois apreensivos. Qual vai ser o erro do próximo para aquilo ali virar uma confusão. E isso é muito chato. Isso é muito desgastante. Casamento não é para ser vivido dessa forma.
Casamento é para ser leve. É claro que tem momentos dentro de um casamento que existe a necessidade de ter assuntos mais profundos, assuntos mais sérios, decisões mais importantes que envolvem a família. É óbvio, óbvio. Mas essa é a exceção. A regra tem que ser a leveza. Porque é fundamental para se manter por anos um casamento. Nós estamos falando de uma vida, nós estamos falando de anos de casado. Se é aquele negócio sério, que nunca você não pode sentir que você é você mesma diante do outro, que você não pode se entregar diante do outro, que os dois estão com armaduras prontos para a guerra a qualquer instante, né? Então, vocês não são inimigos dentro de um casamento. Vocês são companheiros. A gente tem que tirar a competição do lugar, né? Então, muitas vezes está competindo quem está o mais cansado, quem traz mais dinheiro para casa, quem é o mais prestativo, quem é o bonzão. E não é assim, né? É cooperação. E isso tudo que eu acabei de falar reflete a intimidade, né? Quanto mais íntimo você é do seu parceiro, melhor é a relação de vocês. E intimidade, eu não tô falando de fazer tudo na frente do outro, banheiro com a porta aberta e esse tipo de coisa. Não estou falando dessa intimidade, que inclusive é muito negativa para o relacionamento. Estou falando de intimidade no sentido de entender, pensar, saber o que o outro está pensando, né? Quando se é muito íntimo, a gente consegue perceber o que o outro está pensando. Entre eu e o Lucas acontece muito isso. A gente sabe exatamente o que o outro está pensando. Parece meio misterioso, meio mágico isso, mas é fruto de intimidade, né? Então, assim, pela reação do outro a gente já percebe, a gente consegue ver quando o outro não tá bem, literalmente o que o outro tá pensando. É muito fácil disso acontecer, porque é fruto de bastante intimidade, mantida e cultivada diariamente, ao longo de anos. Não é um negócio assim que veio a partir de ontem. É relacionamento e intimidade há anos, né? Sendo cultivado e preservado dessa forma. Então, para todo relacionamento ser bom, precisa de intimidade. E aí, é importante você refletir, olhar para dentro de você, dos relacionamentos que você tem. Como que tá a intimidade entre vocês? Como que tá a sua intimidade com Deus? Né? Você tem aberto o seu coração? Você tem buscado estar na presença dele? Ou você nunca tem tempo, ou você faz aquela oração meio dormindo ali à noite, emenda a Ave Maria com o Pai Nosso e dorme, acorda e volta, sempre correndo, sempre quando dá tempo. Ou não, você procura estar na presença dele. Você procura realmente se abrir, se entregar. Como que está a sua intimidade? Você consegue estar ouvindo a voz de Deus quando ele fala com você? Como que está a sua relação com ele? A sua intimidade? Você sente que você pode falar de qualquer assunto com ele? Que você coloca tudo que tem no seu coração para fora? Você tem essa confiança como um amigo mesmo? Como que está isso? Reflita sobre. Como que está a sua intimidade com o seu marido, com a sua esposa? O nosso casamento é ótimo, a gente tem bastante intimidade, a gente brinca, a gente curte, a gente é parceiro um do outro. Não, é cada um na sua, os dois muito armados, os dois muito feridos, os dois muito espinhentos ali. A gente não consegue sentar e conversar, a gente não consegue falar de planos. Sempre, qualquer conversinha acaba em briga. A gente não consegue fazer uma piadinha, a gente consegue ter um momento divertido. É sempre os dois muito, muito armados, né? A palavra é exatamente essa. Como que tá a sua intimidade com o seu marido, com sua esposa? Então é importante a gente entender isso e você ir traçando um padrão ali. Você está com dificuldade de ter intimidade com todas as pessoas? Em todos os seus relacionamentos? É uma coisa frequente na sua vida? É uma coisa que começou a acontecer a partir de um tempo pra cá? Ou não, sempre foi assim, sempre muito armada, sempre muito na defensiva, que alguém vai poder te frustrar, que alguém vai te abandonar, que alguém vai desistir do relacionamento. Então você sempre com o freio de mão puxado ali, com uma armadura nas costas, sempre na defensiva, com medo de se entregar e se machucar novamente. Como que está? Analisa os seus relacionamentos. Analisa a intimidade, a entrega que você tem dado a esses relacionamentos todos ao longo da sua vida.
Então, às vezes, é necessário a gente olhar e falar assim, epa, realmente, eu tenho essa dificuldade. Eu já me magoei muito, eu vim de uma infância difícil ou de relacionamentos anteriores difíceis. Eu tenho uma trava. Eu tenho uma armadura nas minhas costas. Eu tô sempre com o escudo e a espada, uma em cada mão, pra me defender. Porque eu tenho medo de ser abandonada novamente, porque eu tenho medo de me frustrar novamente, eu tenho medo de me machucar novamente, então eu tô sempre na defensiva. Então, será que não é necessário a gente olhar para essas feridas? Será que não é necessário a gente buscar tirar essa armadura toda? Que tá muito pesada? Que faz você ficar muito cansada? Que faz você não se entregar e viver um relacionamento bom como poderia ser? Então é necessário a gente olhar para tudo isso e você ir realmente, humildemente, pensando sobre tudo isso e falando, nossa, Realmente eu estou sempre na defensiva, realmente estou sempre pensando no pior cenário, realmente estou sempre imaginando o pior das pessoas. Eu nunca consigo dar um voto de confiança, estou sempre com o pé atrás. Bom dia, Sabrina. Estou sempre com o pé atrás. Epa, tem alguma coisa em mim. Não que não tenha nos outros, mas tem em mim também. Então eu vou olhar para mim, eu vou mudar o que compete a mim, eu vou fazer o que dá para ser eu fazer. Então é importante ter esse autoconhecimento, que é uma coisa que nós estamos falando aqui, várias e várias vezes. Que até, novamente ele fala, em 2 palavras, conhecer a ele e conhecer a si mesmo, na intimidade. Então é necessário esse olhar para dentro de nós. Só que muitas vezes nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Quase sempre, na verdade. Nós somos péssimos juízes de nós mesmos. É por isso que a dificuldade de sozinho a gente se autoconhecer. Não é fácil, é muito difícil, Justamente por isso que a terapia é tão importante, é uma ferramenta tão importante para esse autoconhecimento. Porque por meio da terapia nós somos conduzidos aí nessa jornada do autoconhecimento. É ir refletindo, é vendo coisas que sequer a gente sabia, que sequer a gente imaginava que atrapalhava, que interferia, que aquela situação lá do passado fez você agir de tal maneira, fez você criar esse molde, esse padrão de comportamento que se repete, que se repete, que se repete. E vai te trazendo problemas constantemente enquanto isso não for quebrado. Enquanto esse padrão não for rompido, enquanto essa crença não for tirada da sua cabeça. Então são inúmeras coisas que esse autoconhecimento vai trazendo para nós, que sozinhos, muitas vezes, a gente não consegue perceber. Então muitas vezes a esposa não consegue perceber que a fala dela é agressiva, o marido não consegue perceber que ele não é carinhoso o suficiente. E se a gente não consegue perceber, não consegue colocar luz no que nós não somos tão bons assim, ou que a gente nem percebe que é um problema para o nosso relacionamento, como que a gente vai melhorar se sequer temos o conhecimento sobre isso? Então aí a importância fundamental do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo e ir melhorando e lapidando o que já é bom e desenvolvendo o que não é tão bom assim e ir aprimorando, desenvolvendo, melhorando sempre, constantemente. E aí ele continua dizendo assim: para isso, vais à oração, para tornar-te uma fogueira, luz viva, que dá calor e ilumina. Se não puderes lançar ao fogo troncos aromáticos, lança os ramos e as folhagens de pequenas orações vocais, de jaculatórias, que continuem a alimentar a fogueira. Nunca deixe apagar, e terás aproveitado assim o seu tempo. Então, ele vai dizendo para nós, se você não consegue colocar um grande tronco nessa fogueira, que é a vida de oração, que é a vida espiritual, vai colocando pequenos galhos, coisas simples de serem colocadas. Então, o que seriam esses grandes troncos? Orações mais longas, mais robustas. Então, a gente pode falar da missa, do culto, do rosário, Orações ali que são mais extensas, que demandam mais dedicação, mais tempo, mais
conexão, e aí ele até sugere as jaculatórias. O que são as jaculatórias? São aquelas orações curtas, como por exemplo, sangue de Cristo tem poder, Maria passa à frente, tudo posso naquele que me fortalece. Enfim, são jaculatórias, pequenas orações que a gente pode ir repetindo ao longo do nosso dia, e a gente mantendo sempre um galhozinho na fogueira, para ela não se apagar. E aí a gente pode também pensar sobre isso dentro do casamento, porque o casamento nada mais é do que uma grande fogueira mesmo. Então, quando o casamento, literalmente a chama apaga desse casamento, é onde o casal fala, esfriou, caiu na rotina, não tem mais graça, é mais do mesmo, eu quero novas aventuras, eu quero conhecer pessoas, e aquele tipo de coisa. Então é importante a gente entender que realmente o casamento, metaforicamente falando, né, como se a gente pudesse fazer uma analogia, é uma grande fogueira que ilumina todos que estão à volta, que aquecem todos que estão à volta, né, os filhos e outras pessoas, que uma grande fogueira inspira outras pessoas, uma grande fogueira é um testemunho vivo daquele casamento, daquela família. Então, a gente pode se inspirar claramente na fogueira. E se você começou ali uma fogueira, né, de São João ali que chega até o céu, e aquela lenha não é reposta, ela vai apagar. Não tem como ser diferente. Então tem chuva que vai tentar apagar o seu fogo, tem o vento que vai tentar apagar o seu fogo, tem inúmeras tentações que vão tentar apagar o fogo entre vocês. Tentações essas do mundo. Então nós temos os vícios, nós temos a traição, o adultério, nós temos a falta de moral, nós temos a sociedade hoje que prega muito, se não deu certo, separa, o importante é ser feliz, e não tá nem aí pro casamento, e pode casar 5, 10, 20 vezes que não tem problema nenhum. Então a gente está sendo bombardeado diariamente por esse tipo de crença. A gente está sendo bombardeado por filmes, por músicas, por novelas, por atores que pregam isso, famosos, artistas. Então a gente está sendo todo santo dia, nossa mente sendo inundada por esse tipo de pensamento, que está apagando naturalmente a fogueira entre vocês. Está apagando essa chama que mantém viva a tradição do casamento, a moral do casamento, o que de fato, que realmente é o matrimônio. Então são essas coisas que nós temos que estar vigilantes e ir bloqueando. Como que a gente faz isso? Alimentando diariamente essa fogueira. Colocando lenha diariamente nessa fogueira. Não é cuidar do casamento a hora que tem crise, gente. Pelo amor de Deus, entende isso. Não é cuidar do casamento a hora que o marido pede o divórcio, a hora que a esposa sai de casa. É cuidar do casamento hoje. É claro que se já está nessa situação, dá pra gente buscar, dá pra gente reconstruir, né? Eu atendo inúmeros casais dessa maneira. E tá tudo bem, e dá pra gente fazer. Só que é natural que você entenda que vai exigir mais esforço, vai ser mais difícil, vai demorar mais. É uma coisa óbvia. Então cuida hoje, abre os seus olhos hoje. Se as coisas não estão boas entre vocês hoje, busca ajuda nesse momento. Não espera o divórcio. Não espera sair de casa. Não espera uma grande briga. Não espera vocês ficarem mais magoados, mais distantes. O negócio mais difícil entre vocês. Vai reacendendo essa chama hoje. O erro de muitas pessoas, como brasileiros que somos, é deixar para a última hora. É deixar sempre pro final. Então, se você tá ouvindo esse recado, essa live hoje, acorda hoje. Larissa, mas o meu marido já saiu de casa, a minha esposa já saiu de casa. Tudo bem, nós vamos buscar a partir de agora. Nós vamos seguir a partir de agora. Né? Então, tenho inúmeros casos, casais até separados há 8 anos. E a gente consegue a restauração desse casamento. Mas é natural que vai demorar um tempo maior e vai exigir mais de você.
Mas está tudo bem, a gente também consegue, não é? Pra deixar a desesperança crescer no seu coração. Só que se você está ouvindo hoje e você tem essa oportunidade hoje de antecipar, não perde tempo. Busca ajuda, busca melhoria, busca mudança, dá ouvido que o marido está falando, dá ouvido que a esposa está falando. Ei, você precisa melhorar nisso, você precisa acordar naquilo. Ah, meu marido não fala nada, minha esposa não fala nada. Pergunta. Amor, você tá feliz no nosso casamento? Amor, o que dá pra gente melhorar na nossa relação? Amor, como que você acha que a gente tá? Pergunta. Se interessa pelo outro. Busca melhorar essa intimidade. Busca colocar todo santo dia um galho nessa fogueira. E o que seria esse galho nessa fogueira? É o ato de serviço. É o elogio. É ter um momento só do casal. É sugerir, amor, vamos jantar fora hoje? Amor, vamos ter um momento só nosso? Amor, vamos dar uma viajada no final de semana? Um chalezinho, uma coisa pequena nossa? Ah, Larissa, eu não tenho condição. Uma pizza do mercado e um vinhozinho. Pronto, tá resolvido, só vocês dois. Coloca as crianças pra dormir, deixa as crianças com a sogra. Dá um jeito. Se você realmente quiser, você dá um jeito. E faça de acordo com a condição que você tem hoje. Com a situação que você tem hoje. Ah, Larissa, no momento eu não consigo fazer nada. Oração. Melhor ato de serviço que você pode fazer pelo outro. Ah, meu marido tá fora. Eu só, entre aspas, consigo rezar por ele e por nós e pelo nosso casamento. Perfeito, faça assim. Faça a sua parte para que Deus faça dele. E logo, logo vocês vão estar juntos novamente. Vivendo, e nisso você está aprendendo o que fazer quando ele voltar, quando ela voltar, quando o casamento de vocês estiver restaurado. Então cada um vai adaptando de acordo com a realidade. Mas o importante é você se mexer hoje. É você acordar hoje. Né? Então são essas coisas que vão reacendendo. Então se a fogueira apagou, a gente precisa colocar lenha, tacar o fogo para reacender. Se ainda tem fogo, a gente precisa colocar lenha para não apagar. É isso que você tem que entender, em qual cenário, em qual contexto você está. Então, esses pequenos galhos que ele vai se dizendo ali em relação à oração, são essas jaculatórias. Essas pequenas orações que a gente pode ir fazendo sem demandar grande tempo, grandes dedicações, vamos dizer assim. E no casamento, idem, né? A mesma coisa. São esses pequenos gestos de carinho que você vai alimentando a admiração entre vocês. Então, por exemplo, seu marido acordou meio atrasado hoje, você sabe que todo dia ele toma café, mas não deu tempo. E ele chegou, tá saindo atrasado. Você vai lá, você faz o café, você serve pra ele. Não precisa ele pedir pra você. Você já sabe que ele toma café todo dia. Leva pra ele. Aí, além de levar o café, você pode levar uns biscoitinhos, um pãozinho junto, uma frutinha junto. Porque você sabe que ele come. Pros maridos, tá vendo que a esposa tá cansada, trabalhou o dia todo, as crianças estão lá pegando fogo, ela tá fazendo jantar, 3 coisas ao mesmo tempo. Não fica no celular olhando pra ela. Vai lá e fala assim, amor, vai lá tomar banho que eu termino aqui de cuidar das crianças. Pra gente jantar junto, pra gente ficar junto depois. Pequenos galinhos que a gente vai colocando nessa fogueira. E vai mantendo viva a admiração, o respeito, o cuidado, o carinho. Porque se não tem isso, se não tem essa manutenção, vai chegar daqui 2, 5, 10 anos, um vai olhar para o outro e falar, meu Deus, eu não reconheço essa pessoa. Mas não foi com esse homem que eu me casei. Nossa, mas quando eu me casei com ela, ela era tão legal. Agora só reclama, tá chata. Claro, não tem manutenção. Aí é como se vocês... É como se vocês desabrochassem ali o pior lado um do outro. Né? Então a gente tem que fazer exatamente o contrário. É inspirar o melhor lado um do outro. Mantendo sempre essa chama acesa. Colocando sempre essa lenha. Sempre, sempre, sempre. Constantemente. Então se a gente faz isso todos os dias, são pequenos galhos. E o fogo se mantém.
Mesmo que o mundo tente apagar, você tá ali vigilante. Todo dia. Você tá atenta em o que tá acontecendo. Todos os dias. Coloca um pequeno galho e tá vigilante se o fogo tá ali. Agora, se você não mantém, não faz uma manutenção, se você não observa o que está acontecendo, é natural que vai apagar. O estranho seria se não fosse dessa forma. Então, nós temos muitas opções hoje em dia. Muitas. Muita tentação. Muita coisa querendo destruir o seu casamento. Então, se você não vigiar, se você não estiver atenta, se você não fizer a manutenção, se você não cuidar do seu relacionamento, da sua família, é um processo natural. Diante de todas as opções que o mundo oferece, que o casamento de vocês vai ir para um caminho que não é saudável, que não é gostoso, que não é tranquilo e vai te dar problemas. Então, se atenta hoje, vigia hoje, faz o melhor hoje, coloca a lenha hoje, busca hoje. Certo? Então, a experiência que eu quero te propor para o dia de hoje é justamente isso. É colocar uma lenha nessa fogueira. Então, nós falamos aqui de grandes duas fogueiras, né? Vida espiritual, oração e o casamento. Então, em relação à sua vida espiritual, hoje você precisa colocar fogo nessa fogueira, ela não tá pegando. Você precisa formar a fogueira porque ela nem tá ali. Você precisa só manter, jogar um galhozinho. O que você precisa fazer hoje? Você vai olhar para dentro de você, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus e vai buscar fazer isso. Seja uma grande oração, seja a experiência que eu propus ontem do Pai Nosso. Se você não assistiu, volta na live de ontem. Se é você só manter, colocar mais um galhozinho nessa fogueira, o que é? Então, faça isso, mantenha ou acenda o fogo, né, dessa luz, esse calor entre você e o nosso Senhor. E em relação ao casamento, idem. Então, o que você vai fazer hoje para reacender, para aumentar o fogo entre vocês? Hoje, no momento, o que você pode fazer é um elogio, é mandar um iFood para ele à distância, é preparar a mesa do café, é preparar um jantar especial, é fazer um convite, é mandar uma foto de vocês com uma legenda gostosa, uma memória, é falar que ama, é dar um abraço, é surpreender, é só fazer uma oração por ele que está à distância. O que você pode fazer hoje para reacender ou aumentar ou manter o fogo entre vocês? Analisa diante da sua situação do que pode ser feito por você e faça, experimente isso aqui na prática, porque se a gente só ficar falando, nada vai adiantar. É necessário a experiência, a vivência. A gente só muda a mentalidade, a gente só muda as crenças e naturalmente depois os hábitos e os resultados, se a gente tiver experiência, se a gente se colocar a fazer de fato. Ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro, não muda resultados, né? Então, os mesmos caminhos levam sempre aos mesmos destinos. Se eu quero mudança, se eu quero chegar a outro destino, eu tenho que mudar o meu caminho. Então, experimentem, façam isso hoje no dia de vocês. Escolha algo que você vai fazer para alimentar essa fogueira, para deixar o fogo mais alto, mais quente, mais vivo, e tenha isso como uma premissa, tenha isso vivo dentro de você, como uma meta a ser batida até o último dia da sua vida. Manter vivo a fogueira, a intimidade com Deus, e manter vivo a fogueira, a intimidade com o seu marido, com a sua esposa. Nós temos que estar vigilantes, né? É até uma orientação que a palavra nos dá. Vigiai e orai. Então,
que o dia de vocês, que vocês consigam colocar essa experiência no dia de hoje, dia 24 de janeiro, que o dia de vocês seja muito abençoado, que você faça ser um dia incrível, que você faça ser o melhor ano da sua vida. Uma excelente quarta-feira, um excelente trabalho, um ótimo dia para cada um de vocês. Nos vemos amanhã às 6h30 da manhã em mais um episódio do nosso Café com Sabedoria. Um grande beijo, até amanhã, faça um excelente dia.